Graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao Palavra de Fé Salvos pela Graça. Sou o pastor Robson de Magalhães e hoje nós vamos falar acerca de história da igreja, teologia histórica e a expansão do cristianismo dentro da história. São 3 tópicos, mas antes eu quero agradecer a todos que acompanham o Palavra de Fé. Muito obrigado pela sua inscrição, muito obrigado pela sua curtida, muito obrigado pelos seus comentários. E todas as sugestões de vídeo nós guardamos, como a do irmão Davi, que pediu para falar acerca de traduções bíblicas. Não esqueci, vou fazer o vídeo. Eu estou com muitas responsabilidades. Assumi recentemente a direção da igreja temporariamente, então muitas coisas estão acontecendo que não me estão me permitindo fazer os vídeos das sugestões dos irmãos, mas farei. Mas hoje eu quero falar algo em especial, tá bom, pessoal? Vou apresentar 2 obras, vou falar desses 3 pontos e peço, tá? Já deixa o like, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais para que mais pessoas possam se inscrever no Palavra de Fé. Aqui nós falamos de teologia, de pregações cristocêntricas. Lembrando que eu tenho formação no bacharelado de teologia, pós-graduação em interpretação bíblica, minha última matéria, e também sou mestrando na Faculdade de Servos de Cristo. Desta forma, essa teologia não denominacional, respeitando todas as visões, nós vamos contribuindo com o reino de Deus e você abençoa o trabalho do Palavra de Fé. Amém? Bom, antes de falar desses 3 tópicos, eu quero aqui apresentar 2 obras, sugestões do professor Luiz Fernando dos Santos, no Seminário Servos de Cristo. O primeiro fala da história do movimento missionário de Justo Gonzalez. Esta obra aqui foi a sugestão do professor Luiz Fernando. Ele é mestrado, salvo engano, em Roma, e ele está ministrando aula de expansão do cristianismo dentro da história. Isto aqui vai falar de um panorama desta expansão, desses movimentos missionários que ocorreram dentro da história da igreja. Justo Gonzalez, História do Movimento Missionário. Não li, está no plástico, mais uma obra para ler ainda neste semestre. A segunda obra sugerida pelo professor é de Ruth Tucker, Missões até os Confins da Terra. Ele sugeriu algumas obras, irmãos, não dá para contar todas, mas eu adquiri essas 2 obras. Tá para chegar mais uma também, depois eu faço outro vídeo. Então, tá vendo aí, ó? Ruth Tucker, Missões até os Confins da Terra, também vai falar acerca dessa expansão do cristianismo. Bom, irmãos, é muito importante nós entendermos alguns ramos da teologia, tá certo? Primeiro ramo da teologia que eu quero falar para os irmãos: História da Igreja. É uma disciplina que nós temos no curso de bacharel em teologia, às vezes também no curso médio. E nós vamos ter algumas especializações nas pós, no mestrado, no doutorado, enfim. O que é História da Igreja? A História da Igreja estuda os eventos e as personagens, bem como também as personagens que nortearam, que cercaram a Igreja de Cristo. Então a história da igreja estuda os eventos, as personagens e os momentos cruciais da igreja, o seu desenvolvimento desde a igreja apostólica, após o ano 30, vou colocar desta forma, depois de Cristo, ali com a igreja primitiva, até nesse século 21. Então vai estudando os eventos e as personagens. Obviamente, os momentos cruciais que cercaram a igreja. História da igreja é uma disciplina. Outra coisa que é interessante, que é pouco falado, mas que é fundamental: teologia histórica. Nós temos a teologia sistemática, temos a teologia bíblica, a teologia prática e a teologia histórica. O que é a teologia histórica? A teologia histórica estuda o desenvolvimento orgânico das doutrinas fundamentais da igreja. Cada ano, cada século, a igreja se viu diante de um debate. Existiram homens como Ário, Alexandre, João Crisóstomo, Orígenes. Estes homens, Agostinho, eles debateram durante muitos concílios de doutrinas fundamentais. Muitas pessoas chamam homens como Ário de herege, do evento que ocorreu do concílio no ano 325, quando falou acerca da Trindade. Mas o que ocorre? Os hereges
do primeiro tempo da igreja, dos primeiros séculos da igreja, eram hereges diferentes de hoje. Por quê? Porque eram homens piedosos, não tinham o Novo Testamento canonizado. O Novo Testamento se canonizou, se fechou no século IV apenas, e foi ratificado no século V. Então esses homens não tinham as obras, esses homens não tinham as literaturas, não tinham todas as informações que nós temos hoje. Nós só somos teólogos porque nós estamos sobre ombros de gigantes como esses homens. Nós somos pigmeus diante desses homens que contribuíram muito com as doutrinas fundamentais da igreja. Então isso é teologia histórica, é o desenvolvimento orgânico das doutrinas fundamentais da igreja, acerca da Trindade, dupla natureza de Cristo, acerca da pneumatologia do Espírito Santo, acerca da apologética. Ocorreram vários concílios no século II, século III, século IV, século V, até os séculos mais recentes, 16, 17, houve várias reuniões, assembleias, e essas doutrinas foram debatidas. E a teologia histórica é o ramo que estuda esses debates e esse desenvolvimento orgânico das nossas doutrinas. O terceiro ponto é a expansão do cristianismo dentro da história. É a matéria que eu estou tendo e é muito importante essa matéria. Eu estou encantado porque o professor Luiz Fernando Santos, no Servo de Cristo, no mestrado, está nos explicando como o evangelho se espalhou, se expandiu. Só para vocês terem uma ideia, durante os anos 400 a 800, os bárbaros, eles tomaram Roma. E o que eles fizeram? Eles pegaram os sacerdotes na época como escravos para que pudessem ensiná-los, bem como também as mulheres para serem suas concubinas, estupravam as mulheres. E como o evangelho chegou por meio desses homens? Através desses escravos, sacerdotes e mulheres. Olha só, olha que interessante, os sacerdotes e as mulheres, mesmo vivendo violentamente, as mulheres estupradas, eles pregaram o evangelho para os bárbaros. E por meio da vida dessas pessoas, o evangelho chegou até os bárbaros e muitos se converteram. Olha só como o evangelho se expandiu. Como a igreja não foi até os bárbaros, Deus trouxe os bárbaros através da igreja, e através de muitos sofrimentos o evangelho chegou por meio deles. Aí vocês falam assim, mas como pode Deus usar o estupro ou usar a escravidão dos sacerdotes para que o evangelho fosse anunciado, pastor Robson? O que Jesus falou? Abre aspas, o servo não é maior que seu senhor. Se eles perseguiram a mim, vão também perseguir vocês, fecha aspas. Ou seja, se crucificaram a mim, se mataram a mim, mesmo pregando o evangelho, imagine o que vão fazer com vocês. Então, o evangelho de Cristo se espalhou mesmo por momentos adversos, momentos de perseguições, momentos de martírios, momentos em que mulheres eram estupradas, pessoas tinham suas cabeças decapitadas e pessoas eram queimadas. O evangelho se espalhou, e a disciplina que fala sobre isso é a expansão do cristianismo dentro da história. Então são alguns ramos da teologia para que você possa compreender, e esse vídeo é para assim, aumentar o seu apetite teológico, para que você estude, pesquise. Irmãos, o que vai nos deixar mais maduro, mais fortes, é estudar a história da igreja, a teologia histórica e a expansão do cristianismo dentro da história. Sugestão do pastor Robson Magalhães, sugestão do mestre Luiz Fernando dos Santos, está aqui. Primeira sugestão, História de Movimentos Missionários, de Justo Gonzalez, vou ler, está no plástico. E Ruth Tucker, Missões até os Confins da Terra. Estão chegando mais literaturas, estão chegando mais sugestões, e tenho a última disciplina da pós que estou fazendo simultaneamente, e Deus tem nos ajudado, amém? Se você gostou desse vídeo, se você gostou do Palavra de Fé, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe e nos ajude a divulgar o Evangelho de Cristo, a propagar a saudável teologia, e juntos nós vamos propagando o reino de Deus. Deus abençoe, forte abraço e até o próximo vídeo.